Saudações a todos! Aqui estou para trazer para vocês algo que seja relevante, algo que seja importante para enfrentamento das dificuldades, dos problemas, das angústias, das ansiedades que vêm sobre cada um de nós devido às coisas que ocorrem e que muitas vezes não esperávamos. Ou muitas vezes fazemos aquela conjectura, aquela concepção de que realmente essas coisas podem acontecer, sendo que não há nenhum indícios de que de fato possa acontecer. Então muitas pessoas sofrem por antecipação e outras sofrem de fato pelos acontecimentos da vida. No entanto, tanto esses que têm medo do que pode acontecer no futuro, quanto aqueles que estão passando por dificuldades no momento, podem viver de forma tranquila, sossegada e com prazer em viver. O desejo de viver hoje em dia se tornou uma ousadia. O desejo de viver passa pela família. Se você quer viver, se você é ousado a ponto de desejar viver, você, para ter esse prazer, para ter esta alegria, para ter esta força, precisa entender o valor da família. Bem, a própria palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada, ela diz o seguinte, em se tratando de todos aqueles membros que constituem uma família, falando das criancinhas, o apóstolo João, na sua primeira epístola, do capítulo 2, o versículo 14, diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aqui ele está apontando para Deus, o Pai. Depois ele diz pais, falando agora dos adultos, né? Homens, mulheres, o pai e a mãe, e também no sentido de todos aqueles que têm uma compreensão maior devido ao fato de terem chegado à maturidade adulta. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então aqui ele já vai trazendo também a concepção do Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas adultas conhecem, devido às Escrituras, aquele que existe desde o princípio. E aí ele passa para os jovens. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Observando aqui, você vê todas as classes que constituem uma família. Crianças, jovens e adultos, no caso, sendo os pais. Bem, Auguste Cury, ele colocou a respeito da família de uma maneira muito interessante. Ele diz o seguinte: se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz ao chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas, se você tiver alegria, fora de casa e viver uma guerra em sua família, a infelicidade será a sua amiga. Então isso daí é algo muito preocupante, onde você precisa ter essa consciência de que não basta você ser feliz lá fora, você precisa ser feliz na sua casa, no seu lar, entre os seus familiares. Caso contrário, você buscará sim refúgio e felicidade fora, mas a verdade é que a sua amiga, segundo colocado aqui por Auguste Cury, é que você será uma pessoa infeliz. A infelicidade é que será a tua amiga. Bem, a própria palavra de Deus ainda confirma isso quando diz o seguinte, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 29. O que perturba a sua casa herda o vento. Então, você observar, aqui está deixando bem claro que aquele que traz perturbação para o seu próprio lar, o que ele vai ter de retorno, a herança que vai sobrar para ele vai ser nada, vai ser o vento. Essa pessoa não terá como se realizar. Afinal de contas, a felicidade verdadeira começa pela família. A verdadeira felicidade está na própria casa. Entre as alegrias da família, Levi Nikolaevich Tolstói,
deixou bem claro isso quando ele disse o seguinte: a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Então, infelizmente, muitas pessoas são infelizes porque elas não olham para a família como que, no momento, sendo algo que possa trazer alguma satisfação interior, alguma felicidade interna. Devido a isso, devido a essa insegurança, devido a essa desconfiança, essas pessoas saem de suas casas como que buscando uma paz. E quando encontram essa paz lá fora, elas não conseguem ser plenamente felizes, porque, segundo este renomado escritor, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. E assim também diz a palavra de Deus. No livro de Provérbios ainda, o capítulo 15, versículo 6, deixa bem claro isso quando diz: na casa do justo há grandes tesouros, mas na renda dos perversos há perturbação. Então, o tesouro do justo não são os bens, não são aquilo que ele construiu de material, mas aquilo que ele construiu de harmonia, de paz no lar. Então, na casa do justo há este tesouro, mas a renda do perverso não traz paz. Pelo contrário, só traz perturbação. Então, eu quero agora trazer uma reflexão a respeito das dificuldades que você pode estar enfrentando, inclusive dentro da sua casa, inclusive no seu lar, no meio dos seus familiares. Muitas vezes o que restou para você foi o medo, as incertezas, e talvez não seja nem devido a problemas e atritos dentro de casa, mas a problemas e atritos que você possa estar enfrentando no trabalho, entre amigos, ou até mesmo sob ameaças de pessoas, angústias que você sinta interna, talvez coisas que você nem saiba o que está te perturbando e o que está te afligindo. Então, essas incertezas, esses medos, na verdade, eles são herança. Na verdade, são frutos que você recebe da plena dependência. Os frutos que você recebe da plena dependência. Eu não digo simplesmente da dependência, porque todos nós dependemos um dos outros. Isso nos faz sentir também amados, isso nos faz sentir também acolhidos. A dependência é boa, mas a plena dependência, ou seja, a dependência completa, uma dependência inconsequente, ela pode trazer para você frutos de medo e frutos que são incertezas e inseguranças. Então tudo isso agita a tua alma de tal forma que você ou pende para a ansiedade ou pende para a depressão, ou para as duas coisas juntas. Como resolver isso? Como enfrentar isso? É o que nós estaremos vendo neste vídeo. O que você precisa fazer é conquistar. Para conquistar, você precisa ter acesso a elas, precisa ter acesso às conquistas, às coisas que estarão diante de você. Mas uma das coisas que prejudica muito, que atrapalha muito, é a falta de corte. Infelizmente, as mães principalmente, a família, os pais, muitas vezes protegem demais a criança, protegem demais o jovem, protegem demais o seu filho até adulto, como que aquele cordão umbilical ainda estivesse ligado. E muitas vezes, para tristeza tanto dos pais no futuro, quanto do próprio jovem, criança ou adulto no futuro, é que eles também se acomodam a isso. Eles também gostam disso. E às vezes até provocam este ligamento, esta permanência de dependência plena. Fazem com que seus pais sempre estejam ali socorrendo em todos os momentos, em todas as situações. Quando estão diante de algumas dificuldades, não tentam resolver por si só. E correm e gritam: pai, mãe, socorro, eu preciso de sua ajuda, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Muitas vezes os pais e as mães também, sem entenderem o quão é importante que o filho corte
tenha essa separação para que ele possa resolver sozinho os seus problemas, correm em busca de socorrer os filhinhos, correm em busca de proteger. E aí dão o que eles precisam, tiram o que está doendo e resolvem aquela situação, aquele problema. E essa dependência continua sempre e sempre, sem nem haver, sem que haja um corte, fazendo com que a maturação chegue. Devido a isto, as consequências é o medo, a incerteza, a insegurança, angústia, ansiedade, tudo causando aflição e trazendo um peso maior à vida daquele que se tornou plenamente dependente dos seus pais ou daqueles que estão dispostos ao seu socorro. Existe um provérbio oriental que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. O que isso quer dizer é que, à medida que seus pais são fortes o suficiente para resolverem os problemas deles, ou aquelas pessoas a quem você busca socorro e estão sempre prontas a te socorrer, à medida que você está sempre sendo ajudada por essas pessoas, isso mostra que elas são fortes. Mostram que elas são fortes para resolverem os seus problemas e ainda sobra força para resolver o seu problema. No entanto, isso vai gerando para você um tempo fácil. Isso vai acumulando para você tempos fáceis. E você vai vivendo aquela vida de forma sempre encontrando ali uma ajuda, um refúgio, um lugar onde você se abrigue e não passe por dificuldades. Dessa forma você se torna uma pessoa fraca. À medida que você se torna uma pessoa fraca, você não consegue resolver os problemas, e quando você não tem mais essas pessoas, as coisas difíceis acontecem, você não resolve e os tempos começam a ficar difíceis. E aqueles que vêm depois de você, ou seja, seus filhos, ou aquelas crianças, aquelas pessoas de uma nova geração, encontram tempos muito difíceis, onde elas precisam ter uma postura para se manterem vivas, a ponto de resolver os problemas, até de forma prematura. Porque os tempos são difíceis e elas precisam ser fortes. À medida que elas lutam, elas crescem, elas amadurecem, elas ficam preparadas. Mas esse preparo muitas vezes traz tempos fáceis que geram homens fracos. O que precisa ser feito? Os pais, aqueles que estão sempre em busca de socorrer a pessoa que está precisando de ajuda, precisa também impor alguma limitação ao seu socorro. Precisa dar a liberdade para que esse filho, para que essa pessoa consiga resolver os seus problemas também sozinhas. Para que essa pessoa consiga entender que ela é capaz, que ela é forte, que ela é inteligente, que ela pode encontrar também soluções, que não só em outras pessoas, mas que nela também pode haver solução, pode haver algo onde ela encontre um amparo. No entanto, olhando para si, resolvendo alguns problemas sozinha, ela se sentirá útil, ela se sentirá forte, ela se sentirá preparada. Então, observe o quão difícil é para a vida de muitos jovens, para a vida de muitas pessoas que vivem sendo socorridas em todo o tempo, e que a mamãe, que o papai, e que os amigos, e que aquelas pessoas que têm algum preparo estão sempre ali, protegendo, colocando sobre uma redoma, colocando em uma bolha, protegendo-a para que ela não sofra, para que ela não passe dificuldades. Observe o quão grave e terrível isso é. Muitas vezes essas pessoas que são tão protegidas, essas pessoas passam a ser cobradas e, em certa medida, elas tentam corresponder, mas por não terem experiência, por não terem passado por dificuldades, elas não sabem como lidar, elas não sabem como corresponder. E elas olham para si e se acham inúteis. Mas, na verdade, para que elas sejam fortes, basta apenas passarem por dificuldades, basta apenas que elas encontrem diante de si alguns empecilhos, alguns obstáculos nas quais elas digam:
eu vou resolver. Então, se você pode ajudar alguém, é fazendo com que ela acredite que ela sozinha também pode resolver alguns problemas. Você pode dar alguma orientação, pode dar alguma dica, mas deixe seu filhinho, deixe sua criancinha, deixe seu jovem, deixe aquele adulto também resolver os seus problemas. Não digo isso que você vai desampará-los. Não, você pode estar ali perto, dando uma olhada, observando, para ver se algo grave não acontece, mas que é muito importante que você, à medida que ele pede ajuda, você se disponha, mas primeiramente dizendo, olhe, eu quero ver como você resolve esse problema. Que dica você daria para mim se fosse eu passando por esse problema? Como você me ajudaria se eu estivesse pedindo a sua ajuda, eu estivesse pedindo o seu apoio, o seu amparo? Então ela vai ser forçada a se colocar no lugar daquela pessoa que ela considera forte. E à medida que ela se coloca no teu lugar, ela também começa a enxergar nela capacidade. Ela consegue enxergar nela condições de agir e de tomar decisões por si só. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.